Oi, oi, como vocês estão? Alguns animes conseguem a façanha de, mesmo sendo extremamente conhecidos e famosos, simplesmente jogarem tudo isso fora por uma sequência de cagadas consecutivas e perderem todo o seu hype e serem esquecidos pela fanbase. Nanatsu no Taizai é um caso desses, talvez o caso mais famoso. Então, esse vídeo aqui vai ser como Nanatsu no Taizai conseguiu ir de um dos animes mais famosos do mundo para um anime completamente esquecido até pela própria fanbase. Então bora! Nanatsu no Taizai foi lançado em outubro de 2014, muito tempo atrás. Como a grande maioria já sabe, o anime demorou algum tempo para de fato fazer sucesso e começar a ser reconhecido. O anime ficou parado na Netflix durante muito tempo, escondido no meio do catálogo e pouca gente conhecia, até que de uma hora para outra, muita gente começou a assistir o anime e comentar sobre. E de comentário em comentário, recomendação em recomendação, foi crescendo o público. Nessa época, o anime foi realmente muito comentado, seja positivo ou negativamente. O que importa é que isso deu cada vez mais visibilidade para o anime. Não importava se eram comentários negativos ou não, o engajamento cresceu absurdamente. Durante 4 anos, houve um momento em que o anime parecia estar um pouco esquecido, mas depois do hype que recebeu durante algum tempo, surgiu uma fanbase para ele, que começou a pedir muito por uma continuação, já que, sinceramente falando como alguém que viu de forma imparcial, na época, Nanatsu era a cara daqueles animes esquecidos no tempo, que pareciam que nunca iam receber uma continuação. O anime tinha alguns pontos que justificavam o motivo de tanta gente achar interessante, e era ok de se assistir. Pessoalmente, eu acredito que ele fez muito sucesso devido à excelente dublagem brasileira, que combinava as cenas de ação, personalidade de alguns personagens e piadas do anime. E com piadas eu me refiro às cenas de humor de fato, e não os diversos artigos 216 cometidos pelo Meliodas. Juntando tudo isso, criaram uma combinação boa que, de certa maneira, era compreensível de agradar tanta gente. E de fato agradou. Assim, foi aumentando o nome do anime cada vez mais. Não era difícil ver gente usando foto de perfil do Meliodas, ou ver alguém falando como um Scanor venceria algum outro personagem aleatório de outro anime. Então, 4 anos depois do lançamento da primeira temporada, é anunciada uma continuação. Uma segunda temporada seria lançada e, obviamente, o anúncio gerou um caos na internet, porque simplesmente todos os fãs de Nanatsu no Taizai saíram no bueiro para pregar a palavra desse anime pelo mundo. Demorou muito, mas aos poucos o anime cresceu o bastante para se tornar um dos mais conhecidos. E assim fomos para a segunda temporada, com uma expectativa relativamente alta. Como eu havia dito, Nanatsu teve um começo bem lento. A obra ganhou visibilidade aos poucos, e sinceramente, quando foi lançada a primeira temporada, praticamente ninguém fazia ideia do que se tratava. Já a segunda temporada era diferente. Muita gente estava esperando por isso há 4 anos. Esse talvez tenha sido um dos maiores hypes da época. Dificilmente animes que fazem sucesso levam tanto tempo assim para ter sequência. Esse caso foi uma exceção muito específica de, entre aspas, sucesso lento. O lançamento dos novos episódios foi extremamente comentado, e sendo muito honesto, o anime não estava ruim. Sim, Nanatsu tinha uma quantidade enorme de pessoas que odiavam completamente a obra por uma série de motivos como apelação, falta de coerência, falta de explicações básicas e uma porrada de furo de roteiro. Então essa temporada carregou com ela uma expectativa gigantesca, tanto de quem não gostava do anime e queria dar alguma chance, quanto quem simplesmente não gostava e queria ver se ia piorar ou não, até mesmo as pessoas que gostavam que queriam só assistir a continuação em paz. A temporada acabou sendo muito bem recebida e eu arrisco dizer que foi até melhor vista do que a primeira. Se colocar na balança alguns pontos simples, como as cenas de luta que eram o principal do anime e os personagens, ela é sim melhor que a primeira. O ponto é que depois dela, para uma terceira temporada, o hype cresceu ainda mais. O que é normal, só que dessa vez não iria levar 4 anos, porque Nanatsu no Taizai começou a arrecadar muito dinheiro. Na real, o anúncio veio rapidinho, e com a chegada da terceira temporada, a expectativa estava no máximo. E junto da expectativa, chegamos também ao fundo do poço de Nanatsu no Taizai. Olhando de fora, parece algo extremamente difícil afundar uma história tão conhecida e com uma fanbase tão grande em pouco tempo. Mas acreditem, Nanatsu provou que é possível. Todo esse desastre aconteceu por uma simples mudança de estúdio. Algo que realmente costuma gerar algumas discussões entre a comunidade, afinal isso mexe com algumas coisas que todo mundo já está acostumado, coisas básicas do anime. Mas nesse caso não foi uma simples mudança. A nova animação simplesmente pegou tudo que o anime construiu e enfiou no cu. Existe uma outra situação na qual um anime muito bom na parte de enredo consegue superar uma animação inferior ou uma parte técnica questionável, e ainda assim fazer sucesso. Porém,
Como eu disse antes, muita gente já possuía problemas com Nanatsu há muito tempo, por diversos motivos, porque, de fato, a qualidade de Nanatsu no Taizai não era algo incontestável. Então, vocês podem imaginar que quando chegou isso aí pro público, muita gente começou a bater no anime de todas as formas possíveis. E meio que a situação estava tão bizarra que não tinha nem como defender o anime. Nanatsu virou referência no quesito afundar uma obra e jogar toda a sua reputação no lixo. Porque até quem era muito fã da história acabou ficando com o pé atrás com a obra e foi encerrar ela pelo mangá. E eu não vou entrar no mérito sobre a qualidade do mangá. O fato é que ainda existia bastante material para ser adaptado. Porém, o show de horror que foi entregue anteriormente acabou espantando grande parte do público. E com grande parte, realmente eu quero dizer a maioria mesmo. Assim, Nanatsu entrou no fundo do poço. Existia mais conteúdo para ser entregue, porém quase todo mundo largou mão do anime. Muita gente só abandonou a obra. Outros, como eu falei, terminaram pelo mangá. E muita, mas muita pouca gente manteve a esperança e esperou pelo anime. Se houve alguma melhora depois disso, fica a critério de cada um. Afinal, poucas pessoas podem dizer que realmente foram atrás de cada detalhe para avaliar se houve ou não uma evolução depois da atrocidade cometida. Pessoalmente, eu até acredito que tentaram consertar algumas coisas dentro do anime, mas a situação num todo não ajudava, já que para mim a sequência da história depois desse ponto não é lá das melhores, e eu me refiro ao mangá. Então imagina ter que consertar ou melhorar alguma coisa nessa situação. Vira praticamente uma missão impossível. É isso. Esse foi o fundo do poço de Nanatsu no Taizai. Se gostou, dá um like aí, não custa nada.